A Moldávia fez algo brutal para fechar a última ponte europeia de Putin. E a Rússia não pode mais impedir porque a Moldávia atingiu forte. Durante anos, Putin usou a Transnistria como sua carta mais valiosa no sul da Europa. Uma alavanca para manter a Moldávia na órbita, um obstáculo contra a expansão da OTAN, uma base militar pronta para mudar o equilíbrio no Mar Negro quando necessário. Quando ele invadiu a Ucrânia em 2022, parte do plano era avançar em direção a Odessa e estabelecer uma conexão terrestre com a Transnistria, mas esse plano desmoronou completamente. A Rússia nunca chegou a Odessa e a Transnistria ficou no ar. E agora, vendo que o Kremlin não pode mais proteger essa carta, a Moldávia lançou golpe após golpe. Em 22 de abril de 2026, Chisinau declarou 6 comandantes russos seniores persona não grata e os expulsou do país. Mas este foi apenas o elo final de uma ofensiva silenciosa que vinha ocorrendo há meses. Uma ruptura completa com a CEI, um bloqueio econômico e uma convergência com a Romênia já estavam em andamento. Para decifrar os movimentos da Moldávia e da Romênia, vamos primeiro fazer uma breve viagem no mapa. A Moldávia é um pequeno país espremido entre a Romênia e a Ucrânia, bem no meio da Europa. E dentro deste pequeno país, na margem esquerda do rio Dniester, há um território fantasma que está sob controle da Rússia há mais de 30 anos, a Transnistria. Aqui, 1.500 soldados russos, 20.000 toneladas de munição soviética e 220.000 civis com passaporte russo, este era o último reduto militar de Putin na Europa até que a Moldávia fechou esta ponte. Vamos começar com os efeitos da última medida primeiro. O obstáculo militar que surgiu em 22 de abril se manifestará no terreno como um golpe operacional. Quando os soviéticos colapsaram, remanescentes do 14º Exército ficaram aqui e têm estado estacionados sob o rótulo de Força de Manutenção da Paz por mais de 30 anos. Mas com a declaração de persona não grata, a cadeia de comando foi quebrada. 6 oficiais russos seniores não podem mais entrar no território controlado pela Moldávia. O acesso deles a Chisinau, ao aeroporto e às conexões internacionais foi cortado. A Transnistria é geograficamente como uma armadilha. Moldávia a oeste, Ucrânia a leste, ambas as fronteiras fechadas. Esses comandantes estão presos em uma faixa estreita de 200 quilômetros de comprimento. Parte da população de língua russa na região está buscando alternativas ao obter passaportes moldavos. O apoio popular ao regime separatista está se erodindo. A migração da população jovem está enfraquecendo demograficamente a região. A Rússia não pode nem retirar esses soldados, nem reforçá-los, nem comandá-los efetivamente. Talvez pela primeira vez na história, uma grande potência perdeu a capacidade de resgatar seus próprios soldados. Mas a questão não se limita apenas a 6 comandantes ou aos russos que vivem na região. Este movimento afeta a cadeia logística de todos os 1.500 soldados russos. A rotação é praticamente impossível. O fornecimento de munição e equipamento foi cortado. As 20.000 toneladas de explosivos em Kobazna, o maior depósito de armas não monitorado da Europa, representam um risco crescente de segurança para toda a região, pois permanecem sem manutenção. A Moldávia está tornando a presença militar russa efetivamente inoperante sem disparar um único tiro. Mas persona não grata é apenas o primeiro passo. A segunda vertente é econômica. Quando a Ucrânia interrompeu o trânsito de gás russo em 2025, a economia da Transnistria colapsou. A Moldávia transformou essa crise em uma oportunidade. Aplicou regulamentações aduaneiras em todo o país, removeu o status de comércio privilegiado e começou a tornar a região dependente de sua própria economia. A terceira vertente é política. O parlamento aprovou a retirada da CEI em 2 de abril. Sandu assinou os decretos em 6 de abril. A adesão à CEI forneceu a base legal para a narrativa da Força de Paz da Rússia. Essa base está agora sendo removida. O formato de negociação 5+2 de 30 anos também foi declarado morto. Na prática, era uma ferramenta que a Rússia usava para congelar o status quo. Chisinau não está mais jogando este jogo. Outra dimensão da estratégia da Moldávia de se distanciar da Rússia é o aprofundamento da convergência com a Romênia. E essa convergência não é mais apenas retórica. Está avançando com passos concretos. A presidente Sandu disse em janeiro de 2026 que, se houver um referendo, eu votaria pela unificação com a Romênia. O primeiro-ministro Munteanu foi um passo além em Bucareste em abril.
Cidadãos de ambos os lados do Prut percebem que estamos muito perto da unificação. A unificação está se tornando uma perspectiva cada vez mais realista. A pesquisa de março mostrou 44% sim. Com os votos da diáspora, essa cifra poderia chegar a 55% a 58%. Mas a política oficial ainda é a integração na União Europeia em primeiro lugar. A unificação está sendo discutida como um cenário alternativo, e na prática, os dois países já estão agindo quase como um único Estado. No dia 23 de abril, a linha ferroviária Plut 2, da Moldávia para Făltiu, na Romênia, reabriu após uma pausa de 17 anos. Não é apenas uma linha de trem, mas o restabelecimento da conexão física entre dois países. Linhas de energia estão sendo integradas. Uma parte significativa das necessidades de eletricidade e gás da Moldávia está agora sendo atendida pela Romênia. Comitês jurídicos estão trabalhando juntos na harmonização com a União Europeia. A harmonização de leis, regulamentos e normas já está em andamento. A Romênia é o maior parceiro comercial e fornecedor de energia da Moldávia. A unificação ainda não aconteceu oficialmente, mas efetivamente já começou. O lado da Romênia é cauteloso, mas favorável. O presidente Nicolae disse: ainda não chegamos lá. Mas o primeiro-ministro Bologan afirmou que votaria sim como cidadão. O apoio à unificação na Romênia é de 56%. E quando os 44% da Moldávia e os 56% da Romênia são avaliados juntos, fica claro que a unificação não é mais apenas um sonho nostálgico. A resposta da Rússia é dura. Lavrov disse que a unificação destruiria o Estado moldavo e chamou isso de provocação e expansão da OTAN. Mas a capacidade da Rússia de impedir isso é limitada. O último laço institucional foi rompido com a saída da CEI. A dependência energética mudou a favor da Romênia. A presença militar na Transnistria, a última alavanca da Rússia, está se erodindo através de declarações de persona non grata. Moscou está perdendo a Moldávia, e quase não há ferramenta restante para impedir essa perda. Embora o cenário de unificação ainda seja hipotético, suas consequências geoestratégicas valem a pena ser analisadas agora, porque se acontecer, a equação na Transnistria muda completamente. Se a Moldávia se unificar com a Romênia, os soldados russos na Transnistria não estariam mais em solo moldavo. Eles estariam estacionados no território de um Estado-membro da OTAN e da União Europeia. Isso transforma fundamentalmente a situação. Atualmente, os soldados russos na Transnistria estão no território de um pequeno país neutro com fraca capacidade militar. Com a unificação, esses soldados estariam em território da OTAN e as regras do jogo mudam completamente. A Rússia pode ameaçar a Moldávia, mas ameaçar a Romênia, membro da OTAN, é uma categoria de risco totalmente diferente. E esse risco não é meramente teórico. Atrás da Romênia está o compromisso de defesa coletiva de 31 membros da OTAN. O artigo 5 da OTAN pode não entrar diretamente em jogo. A OTAN provavelmente classificaria a Transnistria como uma questão não resolvida. Mas qualquer provocação militar da Rússia nesta região poderia ser percebida como uma ação contra um aliado da OTAN, e isso aumenta significativamente a dissuasão. A adesão da Romênia à OTAN e sua posição estratégica no Mar Negro afetam a equação. A Romênia já é o país-chave do flanco sudeste da OTAN. Com o sistema de defesa antimísseis Aegis Ashore em Deveselo, a base aérea de Mihail Kogalmissiano e a presença naval no Mar Negro serve como uma força de dissuasão significativa contra a Rússia. A unificação poderia significar que esta infraestrutura militar se estenderia até as fronteiras da Moldávia, reduzindo ainda mais a profundidade estratégica da Rússia em sua frente ocidental. O Triângulo de Odessa, o formato de cooperação trilateral estabelecido entre Moldávia, Romênia e Ucrânia em 2022, torna-se ainda mais importante neste cenário. Os três países já estão coordenando segurança, energia e defesa cibernética. A Aliança Cibernética Tripla, assinada em fevereiro de 2026, está criando uma defesa conjunta contra ameaças híbridas. Se a unificação acontecer, este triângulo se reduz a 2 países, mas a projeção de poder se multiplica exponencialmente. E os 1.500 soldados russos na Transnistria ficariam completamente desamparados nesse cenário, em território da OTAN, sem munição, sem reforço, sem saída. A única opção de Moscou seria retirar-se através de negociação diplomática. Isso significa o colapso completo da estratégia de conflito congelado de 30 anos da Rússia.
e estabelece um precedente para todos os instrumentos de conflito congelado, como a Ossétia do Sul e a Abkhazia na Geórgia. Se a Moldávia resolver a Transnistria, a estratégia de congelamento e controle do Kremlin no espaço pós-soviético colapsa permanentemente. É certo que todos esses desenvolvimentos estão ressoando no Kremlin, porque a declaração do secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Shoigu, em 21 de abril, é a voz do pânico. Shoigu comparou a situação na Transnistria ao Donbas pós-2014. Ele acusou a Moldávia de estabelecer um bloqueio, restringir a liberdade de movimento e privar arbitrariamente as pessoas da cidadania. Ele disse: mais de 220 mil cidadãos russos vivem na Transnistria e sua segurança está ameaçada. E acrescentou a frase-chave: a Rússia tomará todas as medidas necessárias e usará todos os métodos disponíveis para protegê-los, se necessário. Essa retórica é uma escolha deliberada e um padrão histórico. Em 2014, a Rússia usou a retórica da segurança dos cidadãos russos antes de anexar a Crimeia. A guerra por procuração em Donbas também começou com a mesma justificativa. Primeiro, a retórica de russos ameaçados, depois voluntários e transferências de armas, em seguida, a ocupação de facto. Shoigu está agora aplicando o mesmo modelo à Transnistria. Frases como bloqueio, restrições de movimento, privação de cidadania repetem deliberadamente o padrão de Donbas. O Kremlin não escolheu essa linguagem por acaso. Este é um sinal de escalada de crise. Mas há poder suficiente por trás do sinal? Essa é a verdadeira questão. Quando analisamos as opções de Putin sobre a Transnistria, o quadro é sombrio do ponto de vista do Kremlin. A intervenção militar é efetivamente impossível. A pressão diplomática é ineficaz porque a Moldávia não faz mais parte da CEI e as ferramentas institucionais da Rússia estão esgotadas. A pressão econômica é limitada porque a dependência energética da Moldávia mudou para a Romênia. E, mais importante, ao contrário do Irã, a Rússia não tem uma ameaça militar que possa usar contra a Moldávia porque há um país com o qual está lutando no meio. Mas há uma diferença enorme entre 2014 e 2026. A capacidade de intervenção militar da Rússia. Chegar à região por terra é impossível. A Ucrânia está no meio, e a Ucrânia está em guerra ativa com a Rússia. Nas primeiras semanas da guerra de 2022, a Rússia tentou estabelecer uma conexão terrestre com a Transnistria, avançando em direção a Odessa. Este plano falhou completamente. A Rússia nunca chegou a Odessa, e agora as linhas de frente estão a centenas de quilômetros de distância da Transnistria. Mesmo que a Ucrânia não vença a guerra, basta que impeça a Rússia de alcançar a Transnistria. E para remover esse obstáculo, a Rússia precisaria fazer um avanço massivo na frente sul, o que é um cenário que nenhum analista militar prevê atualmente. Enviar reforços por via aérea requer passar pelas defesas aéreas da Ucrânia. Os sistemas Patriot, NASAMS e Iris-T da Ucrânia transformam tal operação em uma missão suicida. E voar com as grandes aeronaves de transporte da Rússia, Il-76S, através do espaço aéreo ucraniano, significa enviar um convite para derrubá-las. O acesso por mar está descartado desde o início porque a Moldávia não tem litoral. E, além disso, a frota russa do Mar Negro já sofreu sérios danos dos drones marítimos e mísseis Neptune da Ucrânia. Portanto, a Rússia não pode nem mesmo reforçar seus próprios soldados. Lançar uma nova operação militar é efetivamente impossível. A Ucrânia é uma constante nesta equação. A Rússia precisaria ou derrotar completamente a Ucrânia ou controlar todo o espaço aéreo ucraniano para alcançar a Transnistria, e nenhum dos dois é atualmente possível. A manchete da análise do Euromaidan Press resume a situação. Shoigu ameaçou, mas os métodos disponíveis são limitados porque a Ucrânia está no caminho. E essa impotência também revela o beco sem saída estratégico do Kremlin. Putin usou a Transnistria durante anos como uma ferramenta para pressionar a Europa, uma alavanca contra a expansão da OTAN, uma ferramenta para manter a Moldávia em sua órbita, uma carta para influenciar o equilíbrio no Mar Negro. Mas agora esta carta está escapando de suas mãos. A presença militar na Transnistria passou de uma ferramenta de pressão para se tornar um fardo. 1.500 soldados que não podem ser alimentados, reforçados ou comandados não são mais a projeção de poder da Rússia, mas um símbolo da fraqueza da Rússia. E o recurso de Shoigu, a retórica de Donbas, é um sinal de que o Kremlin não quer reconhecer essa fraqueza, mas também não tem um plano alternativo. A intervenção militar parece impossível, mas isso não significa que a Rússia não possa fazer nada.
O Kremlin ainda tem uma caixa de ferramentas que pode usar. Ela só não tem tanques e aeronaves. Ameaças híbridas são as principais ferramentas nesta caixa. Campanhas de desinformação, operações de fake news para minar o processo da Moldávia na União Europeia, tentativas de retratar o governo Sandu como um fantoche do Ocidente. Ataques cibernéticos, visando a infraestrutura da Moldávia, a rede de energia e os sistemas governamentais. E o mais perigoso, provocações dentro da Transnistria, operações de bandeira falsa, incitando tensões étnicas ou criando cenários de ataque a cidadãos russos. Nos primeiros dias da invasão da Ucrânia em 2022, a Rússia tentou exatamente esse tipo de provocações na Transnistria. Alegações de ataques ao Ministério de Segurança de Tiraspol, alegações de disparos de drones no depósito de munições de Kobazna, cenários de sabotagem visando torres de rádio. Essas provocações tinham o objetivo de preparar o terreno para o avanço da Rússia em direção a Odessa. Mas tanto o avanço militar parou, quanto as provocações não foram consideradas credíveis pela opinião internacional. Não funcionou naquela época, mas o Kremlin não arquivou esse manual. E agora, cada movimento da Moldávia pode levar o Kremlin a reabrir esse livro. E um novo ponto focal surgiu, a Gagauzia. Esta pequena região autônoma no sul da Moldávia é conhecida por suas inclinações pró-Rússia e poderia ser usada pelo Kremlin como uma ferramenta para desestabilizar a Moldávia internamente. Os líderes gagauzes estabeleceram relações estreitas com Moscou no passado, e à medida que a Carta da Transnistria enfraquece, o Kremlin poderia usar a Gagauzia como uma nova ferramenta de pressão. Isso poderia ser uma nova versão da estratégia de conflito congelado da Rússia. Quando se perde em uma frente, abre-se outra. Deve-se supor que o governo da Moldávia está analisando isso e monitorando de perto os desenvolvimentos em Gagauzia. Mas a Moldávia não está mais sozinha. O Triângulo de Odessa, o formato de cooperação trilateral entre Moldávia, Romênia e Ucrânia, está criando um escudo contra ameaças híbridas. A Aliança Cibernética Tripla, assinada em fevereiro de 2026 entre as agências de cibersegurança dos três países, está construindo uma defesa conjunta contra exatamente esse tipo de ataques. A Câmara de Comércio Trilateral, estabelecida em Iași em janeiro de 2026, está aprofundando a integração econômica. A Romênia, como membro da OTAN, está compartilhando inteligência militar e fortalecendo a capacidade de defesa da Moldávia. A Ucrânia está fornecendo coordenação na segurança das fronteiras. A fronteira leste da Transnistria está sob controle da Ucrânia. A União Europeia está canalizando fundos para fortalecer a resiliência institucional da Moldávia e apoiando sua meta de adesão para 2030. Se a Rússia tem ferramentas híbridas, a Moldávia agora também tem um escudo híbrido, e esse escudo está ficando mais forte a cada dia. A resposta do Ministério das Relações Exteriores da Moldávia em 22 de abril foi calma, mas firme. Os direitos de todas as pessoas na região estão totalmente protegidos e garantidos. A situação é estável. Isso significa que Chisinau está se recusando a escalar, mas também não está recuando, e esse equilíbrio é a arma mais poderosa da Moldávia. O que a Moldávia está fazendo é silencioso, mas calculado. Sem disparar um único tiro, está tentando resolver um dos mais antigos conflitos congelados da Europa. Em 2014, o Kremlin tinha a capacidade. Anexou a Crimeia em poucas semanas. Em 2026, a guerra na Ucrânia está drenando todos os recursos. A frota do Mar Negro sofreu danos, e não há como chegar à Transnistria. Shoigu recorre à linguagem de Donbas, tentando preencher a casca de uma ameaça vazia com memórias de 2014. Com uma população de menos de 4 milhões, com poder militar a um nível praticamente inexistente, um estado que encurralou a Rússia com a estratégia certa, o momento certo e os aliados certos. Persona non grata, regulamentos aduaneiros, decretos KISS, não são armas de guerra, mas seus resultados podem ser tão eficazes quanto uma operação militar. Então, os soldados se retirarão silenciosamente ou as tensões aumentarão com uma provocação final? Se a unificação com a Romênia acontecer, a fronteira da OTAN chegará ao Dniester? Sob o controle de quem permanecerão as 20 mil toneladas de munição em Kobazna, este é o processo que determinará o futuro de toda a estratégia de congelamento e controle da Rússia. E se a Moldávia remover este modelo, um efeito dominó pode começar. O que você acha disso? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no PPR Global e ativar as notificações para ficar atualizado sobre nossas análises. Obrigado por nos escolher. Querido, chegamos ao fim do nosso vídeo, mas nossa análise não para aqui.
Se você gostaria de ouvir esses relatórios aprofundados do PPR Global, que cobrem desenvolvimentos globais, com a facilidade de um podcast durante suas longas viagens de carro ou pausas diárias, convidamos você a visitar nosso canal no Spotify. Siga nossa conta no Spotify agora mesmo através do link na seção de descrição e nunca perca o que está acontecendo no mundo, não importa onde você esteja ou quais sejam as circunstâncias.